Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 169 até o final. Salmo 119, a partir do verso 169. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da Escritura Sagrada, que assim diz: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Louvado, Senhor, seja o teu nome. Uma vez mais oramos para que o Senhor traga a nossa mente cativa a compreender a tua palavra. Por isso, nos ilumine para isso, Deus. E fale com cada um de nós aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos perceberam, hoje nós chegamos ao último bloco, a última perícope aí do Salmo 119. Nos últimos meses, podemos dizer assim, estudamos este que é o maior capítulo, considerado o maior capítulo da Bíblia, com 176 versos. Eu comentei com os irmãos lá atrás, acho que os irmãos já gravaram isso, e é importante, que o Salmo 119, assim como todos os demais salmos, eles são inspirados por Deus, mas eles, diferente de como muitos de nós às vezes imaginamos, como alguns imaginam que se dá a inspiração bíblica, não se deu através de um ditado, no qual Deus vai falando e o autor vai escrevendo, mas Deus se utiliza das características, das habilidades, da desenvoltura de cada um dos autores bíblicos. No livro dos Salmos, especificamente, irmãos, Deus se utiliza de uma arte. Olha só que maravilha. Não só de uma arte, mas de várias artes, O saltério, se nós pudéssemos ouvi-lo através de seus autores, perceberíamos que muitos deles, como eu já comentei várias vezes aqui com os irmãos, são canções. Muitos deles são poesias hebraicas. É assim que surge o Salmo 119, esse mais especificamente, muito bem elaborado, através de 22 blocos, cada um deles contendo 8 versículos, e são 22 blocos, os irmãos também sabem disso, porque cada um deles inicia a sua sessão, ou inicia a sua parte ali, baseada em uma das letras do alfabeto hebraico. Então começa lá na primeira letra do alfabeto hebraico, indo até a última, que são 22 letras, então 22 blocos. Uma outra característica que é importante nós lembrarmos acerca do Salmo 119, nessa última exposição, é que é um salmo que nos leva a conhecer, buscar e amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, a verdade de Deus, assim como aparece de várias formas, com várias palavras similares, é a palavra central, é a palavra-chave de todo o Salmo 119. Eu até intitulei lá no começo essa série com Ame e Obedeça a Palavra, porque eu acho que é uma boa forma de resumir os 176 versos. Os 176 versos, o que nós vemos é o salmista exaltando a palavra de Deus, exaltando a Escritura, se comprometendo em obedecer essa palavra, fazendo orações imprecatórias e condenando aqueles que se levantam contra essa palavra, que não obedecem essa palavra, mostrando como é abençoada a vida daqueles que seguem este caminho, esta palavra, este preceito, esta lei.
e como é amaldiçoado, como é indigna, como é triste a vida daqueles que se desviam deste caminho e desta palavra. Outra coisa que nós vimos também bastante aqui, né, é que o Salmo 119 são basicamente blocos de orações do salmista a Deus, no qual ele pede coisas específicas e faz compromissos também. Muito do que se pede aqui no Salmo 119, irmãos, e o Salmo 119 foi uma grande fonte de inspiração para nós e de aprendizado no que se refere a como lidarmos com os nossos inimigos, como lidarmos com aqueles que se levantam contra nós. Os inimigos do salmista é um tema também bastante recorrente em todo o saltério. Por fim, uma outra coisa que é importante também destacarmos, que nós vimos durante todo o Salmo e também veremos nesse último bloco, é o salmista lembrando a Deus em todo tempo e em todo momento da sua fidelidade, da sua obediência, do seu esforço em se manter fiel, em cumprir esta lei, em obedecer a palavra do Senhor. É por isso que este salmo serve de grande motivação para todos nós, para sermos pessoas que buscam conhecer ao Senhor por meio da sua palavra revelada, obedecer essa palavra, entendendo que essa é a boa, agradável vontade de Deus para cada um de nós. Então, como não poderia ser diferente, o Salmo, aí do verso 169 até o verso 176, o salmista faz exatamente isso que ele fez durante todo o Salmo. Ele faz pedidos a Deus, ao mesmo tempo que demonstra o seu comprometimento com a palavra e se compromete cada vez mais a seguir essa palavra, a seguir a Escritura. Perceba que se você for passeando o olhar comigo aí na sua Bíblia, do verso 169 ao 176, a semelhança do que acontece em quase todos os outros versículos, a ideia da palavra, da Escritura, sempre está aí presente. No verso 176, ele fala da palavra no final do verso, segundo a palavra. 170, ele fala também da tua palavra no final do verso. No 171, fala sobre decretos do Senhor. No 172, da lei do Senhor. E também mandamentos de justiça. No 173, fala sobre preceitos. No 174, sobre a lei. No 175, sobre os juízos. E no 176, termina falando sobre mandamentos. Isso aponta o compromisso que este homem tinha com a palavra, tinha com a Escritura. E eu espero muito, irmãos, que isso tenha sido a grande lição que você tenha adotado aí no seu coração, principalmente você que esteve aqui em todas as exposições, ou na maioria delas, né, ouvindo como de forma enfática o salmista nos leva a conhecer, a nos comprometermos, a amarmos e obedecermos a palavra do Senhor. Então, o salmista começa aqui no verso 169, né, 169, clamando ao Senhor, que chegue ao Senhor a sua súplica, diz ele, clamo a ti, Senhor. A minha súplica, dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Isso é uma outra grande lição que também se repete ao longo dos salmos. É o salmista clamando a Deus, pedindo especificamente entendimento, conhecimento. Eu expliquei aqui aos irmãos um conceito que se repete aqui no verso 169, que esse entendimento não é apenas conhecimento intelectual, cognitivo, mas trata-se desse entendimento que vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor. Até comentei aqui com os irmãos, né, de que não basta ler a Escritura. Tem muito ímpio que já leu a Bíblia, toda. Muitos são os que usam a Bíblia, inclusive, como objeto científico para pesquisa. Né, e eles conhecem, seriam até capazes de dar uma aula sobre um texto bíblico. Seriam até capazes de fazer um sermão sobre um texto bíblico. Porque qualquer um que tenha capacidade de ler, de interpretar um texto, consegue fazer isso. Mas não é desse entendimento que o salmista está falando. O salmista está falando desse entendimento que, como ele mesmo usa essa expressão em outros versículos, abre os olhos espirituais para compreender a sobrenaturalidade da revelação do Senhor. Revelação do Senhor que ele não revela a todos, né? Que não revela a todos, mas revela de fato aos seus filhos, aos seus eleitos, aqueles a quem, como nós lemos em Romanos 9,
aqueles a quem o Senhor chamou, justificou, predestinou e separou por meio da conversão, né? E esse é o clamor do salmista. Agora veja, irmãos, porque entendendo que Deus de fato fala conosco, isso poderia ser um pedido que o salmista deveria se eximir de fazer, né? Afinal de contas, é algo certo que Deus fala conosco. Ainda assim, ele insiste, pede esse entendimento para que ele possa compreender cada vez mais, de modo mais profundo, tendo mais zelo, mais gosto. E por isso ele suplica ao Senhor, pedindo esse entendimento segundo a palavra. Dá-me entendimento segundo a tua palavra, irmãos, é um entendimento que serve para tudo e para todas as coisas. Para todas as coisas. A ideia aqui é que o salmista está clamando para que cada uma das coisas que ele vai fazer na vida, que ele necessite de entendimento, de sabedoria, que essa sabedoria e que esse entendimento venha por meio da palavra, venha através da palavra, venha através da Escritura. Essa é a sabedoria do alto. Então no verso 170, acompanhe comigo, ele continua clamando a Deus, e agora ele pede que chegue ao Senhor, diz ele, chegue a minha petição à tua presença e livra-me segundo a tua palavra. Aqui mais uma vez o salmista pedindo a Deus livramento. Livramento de quê? De todas as coisas. Todos os dias o Senhor nos livra de castigos, de pecados, do mal, de acidentes. E aqui o salmista pede que o Senhor livre segundo a sua palavra, né? Como assim livrá-lo segundo a palavra? Como é que o Senhor nos livra de um assalto, de um acidente ou da morte por meio da palavra? É porque a palavra nos garante que Ele irá fazer isso. A palavra nos garante que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor, nos guarda e nos livra. A palavra nos garante que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, é verdade, um dia iremos morrer, sofremos acidentes, mas não tenha dúvida que não estaríamos vivos não fosse esse livramento contínuo, constante e diário do Senhor. Então, a ideia aqui, né, até parece que o salmista está lembrando a Deus das suas promessas, né? Mas não, está lembrando a Ele mesmo, né? E lembrando que, de fato, essas promessas é segundo a palavra do Senhor, né? É por isso que eu gosto de lembrar que aquele hino que nós cantamos, né? Tu és fiel, nós não cantamos Tu és fiel a mim, né? Mas cantamos Tu és fiel assim, porque a gente entende que Deus é fiel à sua palavra, aquilo que Ele prometeu. Porque eu mesmo não mereço que Deus seja fiel a mim. Eu não sou fiel a Ele, não é? Mas mesmo quando eu sou infiel a Ele, Ele permanece fiel às suas promessas que alcançam a mim, que alcançam a você, mesmo em nossa infidelidade, em nossa fragilidade, em nossa fraqueza. É isso que o salmista diz aqui, né? Senhor, chegue a Ti, chegue a Tua presença, a minha petição, e livra-me segundo a Tua palavra. Então agora ele olha para Ele mesmo. Perceba que nos versos 169 e 70, ele está se voltando para Deus. Agora ele olha para Ele mesmo, numa conversa consigo mesmo, e diz... 171, verso 171, vamos ler todos juntos? Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Profiram louvor os meus lábios. Aqui não é outra coisa, irmão, senão a ideia de uma verbalização literal de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Sim, talvez você já tenha ouvido dizer, talvez você já tenha ouvido alguém corrigir, não é? Na liturgia, ou comentar no culto, né? Ou alguém que está dirigindo louvor, ou alguém... Oh, irmão, muito obrigado. Um dia eles vão fazer um lacre mais fácil de abrir essas águas aí, né? De alguém dizer assim, olha, o momento do louvor é desde que o culto começa, né? O momento do louvor não é aquele momento que a gente para cantar, né? Já ouviram alguém fazendo essa correção? E ela é boa, ela é válida, de fato, nós louvamos a Deus. O culto é um culto de louvor a Deus, né? É um culto de adoração a Deus. Mas também vale salientar, irmãos, eu já comentei isso aqui algumas vezes, que o momento do cântico também é um momento de louvar a Deus. Se nós estivéssemos ali na porta da igreja e alguém dissesse assim, irmãos, vamos louvar a Deus aqui com um hino? Vamos. Porque à luz do que essa doutrina da música, do louvor, né, da adoração aparece nos Salmos, o louvor está diretamente ligado à música. O louvor está diretamente ligado à música, sim. Então, toda música voltada para Deus, sobretudo no ambiente de culto, ou canções que exaltem, glorifiquem, tragam adoração ao nome do Senhor, isso é louvor.
Então, quando o salmista diz assim, olha, a minha língua celebre a tua lei, ele está falando de louvor. É claro que esse louvor ele pode também não ser apenas cantado, né? Nós fizemos uma vigília aqui, e num dado momento eu fiz exercício com os irmãos, vamos apenas orar a Deus, adorando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, não é? E o que é essa ideia? Esse é aquele momento que você não vai pedir, você não vai agradecer, você apenas louvar a Deus, né? E essa ideia aqui, né, de louvar o nome do Senhor, né? É aquilo que nós fazemos, né? Ou devemos fazer diariamente. Quando vemos a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, nós dizemos, né, Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor, né? É essa ideia aqui, né, do louvor que está sempre nos lábios do salmista, e ele clama, né, olhando para si mesmo, que isso seja algo constante em sua vida. Tudo isso segundo os decretos do Senhor, os quais são a fonte de ensino dele. Perceba que a fonte de ensino para louvar a Deus, no salmista não é sua experiência, não é os seus achismos, mas é sempre a palavra de Deus, sempre voltando-se para a palavra de Deus. Uma vez mais, ele vai falar a ideia de língua, né? De uma celebração verbal, literal, no verso 1:7:2, quando diz, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. O salmista continua louvando, clamando a Deus, adorando ao Senhor, através da sua fala, dos seus lábios. Isso aqui também pode ser, irmãos, entendido como a própria pregação, o próprio anúncio do nome do nosso Deus. Sabe quando você tem uma oportunidade de louvar e de glorificar a Deus, ao mesmo tempo que você evangeliza alguém, quando você fala das maravilhas de Deus, de bênçãos que Deus te deu, de bênçãos que Ele nos dá diariamente, percebe? Isso também é uma forma de proferirmos com os nossos lábios, de com a nossa língua celebrarmos a lei de Deus, as maravilhas de Deus, a palavra do Senhor. Esses dias eu estava vendo um desses vídeos que servem para testar a nossa fé no Instagram, e tinha uma pessoa lá dizendo que boa parte dos evangelhos precisam ter cuidado, porque eles falam muito daqueles que adoram a ídolos, adoram a imagens, mas na verdade muitos deles são bibliolatras. Cometemos a bibliolatria. E era uma tentativa frustrada, herética e horrível de dizer que nós, enquanto evangélicos, somos adoradores da palavra, né? Veneradores da palavra. Não, não somos, irmãos. Mas não somos mesmo. Nem do livro, porque isso aqui é papel, né? É só papel. Por mais que a gente tenha cuidado, eu já contei aqui, né? Da superstição que muitas vezes nós temos, né? Com o papel, né? Como se isso aqui fosse algo, né, sagrado. Não, irmãos, isso aí serve para filme de vampiro. Sabe filme de vampiro? Chega o vampiro, e bota a Bíblia assim, né? Como se aquilo servisse de alguma coisa. Não tem santidade ou poder algum no papel. Nós entendemos contudo que aquilo que está registrado nesse livro é a palavra de Deus. Foi inspirado pelo Senhor e dado a nós, e deve ser de fato a nossa grande bússola, o nosso grande mapa. Como está registrado aqui na nossa gravura, um dos salmos mais conhecidos do Salmo 119, quando o salmista diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A ideia é que o mundo é um lugar escuro, sombrio, e a palavra é a grande lâmpada para os nossos pés. Você já esteve num lugar extremamente escuro, que você não consegue nem ver a mão na frente do rosto? Aí se liga um fósforozinho, não é? Um foguinho pequeno, e aquilo ilumina, né, de uma forma magnífica. Agora imagine uma luz ofuscante, mais que o sol. Isso é a palavra de Deus. É por isso essa insistência do salmista, irmãos, em permanecer nessa palavra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, olha só, o salmista coloca como fonte da sua celebração, do seu louvor, da sua adoração, e como fonte maior do seu ensino, por isso ele diz, no verso 1:7:1, profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. E no verso 172 ele vai falar de como todos os decretos do Senhor são justiça.
Isso é algo, irmãos, que nós devemos nos apegar, porque a igreja evangélica, de um modo geral, os cristãos, de um modo geral, estão cometendo exatamente, ou continuam cometendo, né, se é que em algum momento, nós, enquanto cristãos, ao longo dos séculos, aí, não deixamos de cometer esse erro, de deixar a palavra de lado e abraçar outras coisas. Outras coisas. Lá no século XVI, o que foi abraçado foi o clero, de um modo geral, as autoridades eclesiásticas, aquilo que era falado por meio daqueles que se colocavam como autoridade ou como representantes de Deus. Hoje a palavra, irmãos, a Escritura tem sido deixada de lado para se colocar à frente delas os experiencialismos, os sentimentalismos, os achismos e as experiências pessoais, supostamente sobrenaturais, por mais que estas vão de encontro à palavra. Então o Salmo 119, irmãos, e aqui esse bloco mais uma vez, nos conclama a voltarmos à Escritura, a voltarmos à palavra. Ela é a instrução de Deus para nós, é ela que deve estar na nossa língua, celebrando ao tempo todo, pois os mandamentos do Senhor são justiça. O salmista agora volta-se para Deus, no verso 173, para clamar a Deus socorro e ser ele acolhido pelos preceitos do Senhor. Diz o verso 173, venha a tua mão, socorra-me, pois escolhi os teus preceitos. Diz ele na continuação, suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te e ajuda-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Eu queria destacar aqui e concluir com o que o salmista diz no verso 175. Vamos ler todos juntos? Viva a minha alma para louvar-te, ajuda-me os teus juízos. Que belo compromisso, irmãos, para fazermos essa noite. Que belo compromisso para refazermos essa noite. Que belo compromisso para refletirmos se termos feito e vivido desta forma. Cada dia que nós vivemos neste mundo, irmãos, cada dia que temos a oportunidade de respirar, acordarmos vivos, nos colocarmos de pé, é um dia feito para o louvor da glória do Senhor. Nós não fomos feitos ou postos nesse mundo para outro objetivo, senão para glorificarmos e louvarmos a Deus, enquanto fazemos todas as outras coisas. Tem gente que tem invertido essas coisas aí, esse papel. Então ela vive em prol de todas as outras coisas, da família, do trabalho, da criação dos filhos, do cuidado com o marido, com a esposa, de correr atrás da carreira, de buscar a estabilidade financeira, correndo em prol da saúde, e quando tem tempo buscam a Deus. Quando conseguem, louvam ao Senhor. Na verdade é o contrário, nós louvamos a Deus em todo o tempo, comprometendo-nos com o Senhor, deixando que a nossa alma de fato viva para louvar ao Senhor, enquanto isso fazemos todas as outras coisas, entendendo que o Senhor tem de fato cuidado de nós. Eis um belo compromisso para fazermos nessa noite, irmãos, voltarmos a nossa vida, o nosso olhar para buscarmos ao Senhor por meio da sua palavra, por meio da sua escritura, e que isso de fato seja o nosso prazer. Diz o verso 174, a tua lei é o meu prazer. Que de fato seja esse o nosso compromisso, irmãos, diário, constante, contínuo, até o último dia de nossas vidas. Eu disse até o último dia de nossas vidas. Não é difícil, irmãos, o tempo ir passando, os anos irem passando, e muitos ficarem pelo caminho. Quantos irmãos em Cristo, meu e seu, gente que você conhece, que outrora estava aqui, mas que ficaram pelo caminho?
abandonaram a fé, uns mais jovens, outros mais velhos. Abandonaram a fé, abandonaram ao Senhor. Deixaram que as lutas, as tribulações, as dificuldades, que são muitas, viu, irmãos? Eu sei que são, o sufocassem. E eles não puderam gastar suas vidas servindo ao Senhor.